Este é o podcast Irmandade Corintiana número 169. Meu nome é Guilherme e do meu outro lado direito está aqui o Gibson. Esse Irmandade foi meio curtinho hoje. Hoje faltou o fôlego hoje. Faltou fôlego hoje. Eu toquei o Cleison. E aqui do meu lado direito está o meu irmão Fábio, tudo bem? Opa, tamo aí. Tava quietinho aí, eu tava esperando a sua apresentação, é isso? Tô esperando ser apresentado, né? Não gosto de cortar os outros. Chegar chegando. Bom, meus amigos, esse é o podcast 169. Tá ruim, mas tá bom. Eu acho que é um pouco essa a definição do Corinthians mais recentemente. O futebol apresentado não tá grande coisa, os jogos do Corinthians às vezes são difíceis de assistir, né? Mas os resultados do time são bons, né? O Corinthians foi campeão paulista, chegou numa semifinal inédita até então pro clube na Sul-Americana, foi eliminado um pouco cedo. E nessa campanha empatou também a maior série invicta da competição. É que isso também, enfim, tudo bem, também é verdade. E o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, está em quarto lugar, com o investimento que foi feito e com os jogadores que chegaram durante a temporada e tudo mais. Me parece que o trabalho é bom nesse sentido, pelos resultados, se a gente for olhar os resultados. Mas os jogos estão sendo meio ruins, não é, Gibson? Os jogos estão sendo ruins porque tem um monte de cara jogando mal pra caramba. O time tá picareta, né? Essa é a verdade. Lá na frente, principalmente, né? Ali atrás a gente não pode reclamar muito, mas não tem como esperar que o jogo seja bom, com o Cleison jogando a bolinha que tá jogando, o Jadson jogando aquela bolinha que tá jogando. O Jadson entrando durante o jogo, aliás, não sempre coloca mais. Nós só tá com Love e Bozelli, os dois não conseguem dominar uma bola. É foda, né, cara? É difícil, né? Eu acho que é um time, por incrível que pareça, é um time ainda em formação, né? Isso me parece claro. Testando opções, testando formações diferentes, buscando construir algo novo, porque o que tem feito até agora não tem convencido, né? Como o Gibson falou. O Jadson não teve um momento assim muito bom esse ano, né? Como teve em outros anos. O Cleison tá num momento ruim e... o Cleison até teve um momento interessante no Paulista. Sim. A gente até chegou a falar aqui que ele estava recuperado, né? E aí ele entrou em recuperação de novo. E o cara que seria o substituto dele, o Everaldo, tá no departamento médico. O Janderson, enfim, é muito jovem, mas tem demonstrado um gás interessante aí. Mas o time parece... O Carille parece que ainda tá buscando soluções, e aí entra um pouco do que a torcida reclama muito sobre ele, da teimosia dele, da demora dele de encontrar novas opções, de testar novas opções. Talvez esteja fazendo isso tardiamente, né? De tentar encontrar dentro do elenco onde estão essas soluções. A primeira vez que ele entrou aí num time sem o Júnior Urso e sem o Matheus Jesus, né? Tentando buscar uma coisa diferente ali, um time um pouquinho mais pra frente de alguma forma, foi agora contra o Grêmio quando colocou o Sornosa, né? No lugar sem o Ramiro também, nesse segundo volante. Essencialmente sem o segundo volante. Apesar do Sornosa ter feito a função, né, ele jogou naquele espaço do campo, ele tinha um pouco mais de qualidade chegando, chutando de longe, etc. Trazia uma coisa um pouquinho diferente para aquilo, né? A gente falava, né, o pessoal percebia, a gente reclamava muito do Urso, reclamava do Ramiro, pediu o Matheus Jesus que não teve chances, enfim. Mas é complicado pra gente de fora ficar sempre criticando, falando, por que não põe tal cara que não põe? Porque a gente não sabe como que esse cara que não põe tá nos bastidores, né? Como que ele tá indo nos treinos, como que ele tá reagindo, como que ele tá nas conversas com o treinador. A gente tem uma parcela muito mínima de visão do que o time tá fazendo de fato. A gente tem que se basear, nós como torcedores, no que o cara apresenta em campo. No caso do Matheus Jesus, acho que quando ele entrou, ele compareceu, assim, ele mostrou o futebol, teve um pouco de afobação e tal, mas mostrou o futebol. Então acho válido pedir a presença dele. Alguns outros que vivem pedindo por aí, põe o Regis, põe sei lá quem, enfim. Esses caras nunca entraram. Não devem estar mostrando nada no treinamento. Não é possível. Chance, a gente não tem como falar, esses caras são melhores do que estão aí. Não estão mostrando isso. Se estivessem mostrando isso no treino, no dia a dia, estavam aí, né? Mas agora, não, eu concordo com o que você falou, mas um caso pra mim que encaixa aí é o do Janderson. O Janderson tinha que entrar urgente no time. Ele entra e põe fogo na partida. O Cleison morre. Mas assim, fazendo um pouco a defesa do Carille, o Cleison, ele
passou boa parte do ano como sendo a única opção do time. O Carille até chegou a falar que queria usar o Janderson no Paulista, mas não podia usar no Paulista, porque tinha um limite de inscritos e tudo mais. E, na verdade, o Janderson ele tinha que estar mais de um ano no Corinthians para poder ser inscrito no Paulista. Era esse o problema, não era nem porque ele era júnior. Porque ele chegou a menos de um ano no Corinthians. Isso, a regra de entrar meninos, né? Os sub-20 no Paulista tem que ter pelo menos um ano de clube e o Janderson não tinha, ele entrou ano passado. O Corinthians acabou contratando o Everaldo, que começou jogando pelo Fluminense, né? O brasileiro, ele chegou já com o brasileiro andando, até por isso ele não pôde jogar a Sul-Americana, porque ele tinha disputado a Sul-Americana pelo Fluminense. Quer dizer, aí o Cleison ganhou um reserva, mas só pode jogar o brasileiro. E ainda assim, o Everaldo não sai do departamento médico. Também não poderia jogar a Copa do Brasil. Exatamente. Né? Então, eu não sei. Eu acho que talvez o problema seja a insistência do Carille em achar que precisa ter esse cara aberto driblador. Porque exatamente. O Cleison é driblador, mas não é exatamente um cara que tem criado pra caramba, apesar que fez assistência. Ele é driblador mais na fama do que na prática. E vira e mexe, ele vai. Passa um, passa outro, chuta pra fora. Enfim, o que me parece, olhando o Cleison jogar, é que ele não tá entrosado com os demais, porque ele sempre tenta jogada individual, quando passa pros outros erra. Os outros não estão esperando, passa atrás, enfim. Parece que não tem entrosamento. Mas ele tá passando mal pra caramba e ele não consegue dominar a bola. Ele tá numa fase técnica deprimente. Mas ele pega a bola, ele consegue driblar passa, vai lá, e ou chuta pra fora ou passa errado, enfim. E concordo que o Janderson tá mostrando futebol, mas eu acho que talvez o Janderson é moleque, entenda um pouco a relutância do Carille de colocar o Janderson lá. Porque também o Janderson faz 3 jogos mais ou menos, a torcida já vai começar. 3 jogos no nível do Cleison, a torcida já vai falar, empresta esse cara, joga fora. Sim, e o Janderson teve uma convocação para um time subir alguma coisa aí também, nesse meio tempo aí, enfim. Teve algumas coisas que atrapalharam esse progresso, né? Mas poderia ter feito alguma coisa diferente, né? Sei lá, colocava Pedrinho, Sornosa, Matheus Jesus e o Vital ali, enfim. Alguma coisa diferente que não contasse com esse cara ali, né? Porque não adianta ter um cara driblador cujos dribles não levam a nada. Quando ele consegue driblar. Quando ele consegue driblar. Eu acho que essa opção que o Fábio tá dando aqui, eu acho que é a mais provável que a gente deve ver nos próximos jogos, né? Eu acho que a tendência, eu acho que é o Love continuar no time e entrar para a alegria do Gibson, o Bozelli na posição do ataque. Isso. E o Cleison perder a posição. Eu acho que antes de colocar o Janderson, acho que aí o Janderson talvez entre mais durante a partida, enfim. E o pessoal tá comentando aí. O Marcos Gomes tá falando que o Cleison podia pegar cachumba. Já que o Carille não dá o gancho pra ele, se ficar doente, né? O pessoal tá rogando praia. É um jeito de tirar aí. Tem gente falando que o Sornosa é sonolento, reclamando do Cleison, falando que o Carille não tem ambição. O rapaz falou sem ambição também. Acho que se o Carille não tivesse ambição, ele continuava no futebol árabe, né? Eu acho que a gente pode reclamar da falta. Enfim, pode achar que ele tem que escalar esse ou outro jogador, é uma questão pessoal e tal. Agora, sem ambição, ele não teria voltado pro Corinthians. Claro. Ele ficava lá na Arábia ganhando o que ele tava ganhando, enfim. Não faz sentido. Só esquecia ele lá. Mas eu acho que o que ele quis dizer é ambição no jogo, assim. Que de repente faltou ele querer a Vera ganhar essa partida contra o Grêmio. Esse tipo de ambição que eu acho que o cara tá falando aqui. Mas com aquela bolinha que os caras estavam jogando é difícil, então, né? Mas enfim, só se ele entrar em campo e jogar melhor e jogar bola. Eu entendo que exatamente. Eu acho que parte do problema, é claro, a escalação do Carille, a opinião de algumas pessoas. Mas também o desempenho dos jogadores, eu acho que também conta muito mais ultimamente do que isso. Eu vi um comentário assim, de um corintiano falando que o corintiano gosta de reclamar do elenco, falar que o elenco é ruim, que os jogadores não prestam, e B do Carille. Não dá para os dois serem ruins, né? Ou o Carille é ruim e não sabe tirar o que proveito desse elenco, ou o elenco é ruim e o Carille tá fazendo o que pode, né? Um ou outro, não dá para os dois. Pode até ser os dois, mas não ia estar tendo os resultados que tem se fosse totalmente tudo ruim. Né? O time tem um esquema de jogar. Os jogadores estão jogando mal dentro desse esquema porque os caras estão numa fase ruim. O Cleison tá numa fase ruim pra caramba. Uma coisa que eu nem falo assim, esse jogo contra o Grêmio, eu não achei o time horrível. Não achei que o time jogou. Eu também não achei que eu achei que o time entrou focado, tava concentrado do início ao fim.
que assim, é o que se espera. Sim. Só que realmente faltou bola, não foi que faltou atenção, faltou vontade, faltou bola. Categoria. Faltou bola. E o Grêmio é um time super competente, claro. etc. Eu acho que se a gente tivesse alguns jogadores no momento técnico melhor, o Cleison, o Love, claro. O Avelar, sei lá, eu acho que a gente poderia ter saído com um resultado melhor. Mas assim, realmente, eu tava vendo o scout das últimas partidas do Corinthians contra o Grêmio. Em jogos oficiais, há 8 jogos, o Corinthians marcou apenas um gol no Grêmio, que foi aquele gol do Jadson, naquela jogada Jadson espetacular. com a assistência do Paulo Roberto. No meio dessas partidas tem um amistoso que o Corinthians fez no ano passado, que marcou 2-1, acho que foi, sei lá. Mas em jogos oficiais, o Corinthians, nos últimos 8 jogos, marcou apenas um gol no Grêmio. Quer dizer, o Grêmio é um adversário que o Corinthians tem dificuldades. E o Grêmio contra o Carille nunca marcou um gol. E em contrapartida, nos últimos gols do brasileiro, nos últimos jogos brasileiros, o Grêmio não fez nenhum gol, né? Então, mas então 0x0 o placar pareceu natural. Explicativo, Marcos Gomes fez uma pergunta, afinal o resultado foi bom ou foi ruim? Não, eu acho que se o objetivo vamos disputar o campeonato, foi péssimo o resultado ontem. Não, eu concordo com o Gibson. Eu acho que o resultado de ontem... pra ficar ali na frente no G4 foi bom. Sem contexto algum, um empate 0x0 com o Grêmio lá na arena do Grêmio é bom. No contexto de disputar o G4, Libertadores, não é um resultado bom, é um resultado razoável. Só que no contexto de brigar pelo título é ruim, realmente. Acho que depende muito do que o time tá querendo brigar aí pra considerar esse bom ou ruim. O Gibson, na semana passada, puxou aqui aquela lista de dispensáveis no Corinthians. Aqui eu tentei ficar em cima do muro, o Icarão que estava aqui, o Fábio escapou dessa. A gente fez essa discussão aqui. Eu queria propor uma discussão diferente, até embasado na minha resposta na semana passada, que eu achava que não era o momento de dispensar. Eu acho que é o momento de agregar. Eu acho que é o momento da gente contratar mais e dispensar menos. Então eu queria propor aqui para vocês uma lista de indispensáveis pro Corinthians. Quem vocês acham que são indispensáveis para continuar no Corinthians pro ano que vem? Indispensáveis? Indispensáveis. Acho que o Gil, obviamente, o Fagner, o Cássio, né? Apesar de ter um reserva excelente, o Cássio tem salvado o time aí. O Ralf, talvez. Gabriel, acho que a gente segura também. E o Pedrinho poderia se falar, mas não sei. Eu acho que dali da frente não consigo pensar o Pedrinho. Assim, o Vital, não? Eu acho que qualquer um deles ali da frente, sinceramente, assim, por serem jovens e extremamente e ter um potencial grande, não vou dizer dispensáveis, mas vendáveis, né? Porque o Corinthians iria lucrar com uma venda desses caras. Então, acho que seria, talvez, ok vender por uma grana certa qualquer um desses caras, né? Teria que ser com algum planejamento para poder repor, de fato, esses caras. Mas assim, eu acho que monta ali a espinha dorsal do time mesmo são esses caras aí. Cássio, Gil, Fagner, o Ralf. E acho que é por aí. Claro, eu gostaria, não tô falando que vende o Pedrinho, prefiro que venha o Pedrinho, mas eu acho que ele é um jogador que dá, assim, se o time tiver tempo de treinar sem ele, de criar opções... a lista é diferente, querido, não é que a gente tá dispensando o Pedrinho. Sim, se aparecer uma proposta... Se vender o Pedrinho por uma puta grana, conseguir trazer alguém, sei lá, acho que vale a pena, enfim, não sei. E a sua lista, Gibson? É parecido, ele atrás pra mim, o Cássio fica, apesar de ter, como o Fábio falou, tem reserva, mas o Cássio, puta aí da torcida, quando precisa ali, ele vai lá, fecha o gol, pega pênalti. Cara, pra mim ele tem que ficar ali, ele é um símbolo do Corinthians e tá jogando em alto nível ainda. Então pra mim o Cássio fica. Gil fica, Manuel tchau, Fagner fica, Avelar tchau. Ralf. Eu ficaria com o Ralf e com o Gabriel. A gente não tem nada melhor pra colocar no lugar ainda. Se tivesse alguma coisa. E os dois estão disputando a posição, tá interessante ali a briga. Tem uma opção, porque os dois jogam diferente também, né? O Ralf mais tradicional e o Gabriel com mais saída de bola. E dali pra frente eu consigo pensar talvez no Pedrinho. Se eu falei Pedrinho, mas talvez matou o Vital, mas o Vital não convenceu ainda, né? Ainda não. O Pedrinho já mostrou mais do que o Vital. Esses dois no máximo, o resto tudo pra mim, tchau. Eu colocaria na lista o Pedrinho. Eu discordo de vocês nesse sentido, mas eu acho que a parte a lista é um pouco diferente pra mim. Se você falar quem que você gostaria de manter pra uma continuidade no ano que vem, aí eu incluiria Vital, o Pedrinho, incluiria o Sornosa também. Agora, de indispensáveis... a lista é indispensável. Pra mim o Vital não é indispensável, o Pedrinho acho que o Urso tem que voltar, enfim, são opções que eu acho que tem que voltar, mas é diferente de falar assim,
são indispensáveis, né? Eu colocaria o Pedrinho nessa lista de indispensáveis, sim. O Vital em cima do muro. Eu acho que ele tá sendo uma opção interessante pro Corinthians, apesar de achar que também... O cara ele falou isso na coletiva também, né? Todos esses jogadores que o Corinthians tem, eles não têm o cheiro do gol, né? A gente tem poucos jogadores nesse sentido. Que seria o Love, o Bozelli e o Gustavo? Sim, mas o resto do ataque do Corinthians não põe o pé na área para chutar. Tanto que o Avelar hoje só tá atrás do Gustavo e do Love. Sim, acho que tá empatado com o Bozelli. Exatamente. Então, o Avelar que é o jogador de defesa, quer dizer, o Bozelli reserva no ataque também. O Cleison, que teve muito mais minutos, poderia ter marcado mais gols. O Pedrinho, que tem muito mais minutos, poderia ter marcado mais gols. Mesmo o Vital também, que parece que ele só gosta de marcar o contra o Vasco e tal. E nem isso fez ainda esse ano. E o pessoal no ataque do Corinthians com muito medo de querer arrumar a bola. Enquanto a bola não estiver perfeita, eles não chutam. Cara, bate a bola pro gol, cara. O que eu sinto muita falta no Corinthians e foi quando... jogou bem, fazia muito isso, é aquela triangulação 1-2, o toque de primeira e tal. Que é, na verdade, por exemplo, um dos pontos fortes de um Jadson, né? Que não tem feito isso. Quando ele tá bem, quando ele tenta fazer isso ultimamente, a bola some, né? Mas não tem feito isso. O jogador pega a bola, ele tem que dar 3 toques na bola antes de tocar pra outra pessoa. O Cleison faz isso, o Pedrinho faz isso, o Vital faz isso, o Sornosa faz isso, todos os caras da frente fazem isso, o Love faz isso, etc. Quando minimamente consegue fazer 1-2, chega na área com chance, né? Isso, pra mim, talvez é falta de treino e de continuidade. Fala, cara, vamos pegar esse time, vamos deixar esse elenco treinando, fazendo isso direto, sozinho, esses caras. Mais comentários aí, Gibson? O Charles também pergunta se o esquema tático não tá muito manjado, que são sempre as mesmas jogadas. Ou a bola na velocidade pro Cleison, ou o Pedrinho aberto na direita, entrando pelo meio pra chutar. Não acho que o esquema tem que mudar? Essa história de esquema manjado é engraçado, né? Que parece que num estalar de dedos você muda o esquema, os jogadores trocam de posição e muda completamente. Eu acho que o Carille sempre reclamou durante muito tempo que tinha pouco tempo para treinar e tudo mais. Ele demorou até para achar um esquema tático. A gente ganhou o Paulista sem ter um esquema tático definido. Eu acho que o esquema tático é esse. Em 2017 a gente também só tinha uma jogada, que era a bola pro Jô. Todo mundo luta muito e joga a bola pro Jô que ele vai resolver. E dava certo. Eu acho que o problema é assim, o Cleison não funciona. O Pedrinho chuta menos pro gol do que a gente gostaria, ou acerta menos o gol do que a gente gostaria. Se o Cleison tivesse driblando, criando mais oportunidades, jogando o futebol que ele já mostrou em algumas partidas, o esquema tático não estaria sendo questionado dessa maneira. E se o Pedrinho, talvez, tô falando desses jogadores porque ele citou, né? Se o Pedrinho estivesse chutando mais bolas fora da área, entrando mais na área, fazendo gols e tal, a gente também não estaria aqui reclamando do esquema tático. Acho que essa é a questão. Eu acho que assim, o esquema tático é uma coisa, o repertório é outra. Né? Exatamente. Precisa se criar mais com esse esquema tático. Esse esquema tático tá bem e pode ter alguma variaçãozinha aqui e ali, mas eu acho que tá consolidado. Concordo. O Cleison pelo lado, a gente falou aqui, não tem rendido nada. Ele dribla e não leva nada. Porque os caras já sabem, põe um segundo cara, ele não consegue passar pelo segundo. Aí ele chuta errado. Às vezes dá a impressão que até um cone ali vai fazer. Ele tropeça no cone, ele perde a bola pro cone. A impressão que eu tenho vendo o Corinthians jogar é que nunca vai sair gol. O Corinthians nunca vai fazer gol. Você vê assim, você fala, cara, não sai. Mas é o que a gente sempre fala, o Corinthians do meio pra trás é um time sólido, do meio pra frente é desespero. Mas a impressão é essa, que o gol sai por acidente, assim, quando sai, você fala, nossa, saiu o gol. Aliás, aqui o Marcos Andrade acabou de falar, vocês esqueceram de falar da melhor defesa do brasileiro. É verdade, o Corinthians é a melhor defesa do brasileiro. Mas é um bom assunto que eu ia puxar aqui. O Corinthians tem a melhor defesa do campeonato, com 13 gols. Levados apenas. Em 22 partidas. 22 partidas. E tem o 9º melhor ataque. Quer dizer, um ataque com 25 gols marcados. Essas estatísticas não explicam muita coisa, né? E eu acho que assim, eu fiz uma campanha de 4º lugar. Mas eu acho assim, se o Corinthians levasse menos gols, acho que a posição do Corinthians não ia mudar muito. Ia ter uns 2 empates a mais. Uns 2 0-0 a mais. Mas eu acho que se o Corinthians tivesse marcado uns 5 gols a mais, em vez de 25 gols, tivesse marcado 30, que a gente tá brigando na frente. A gente estaria bem melhor colocado. Seria o 6º ataque da competição, também não seria um ataque daqueles fantásticos e tal. Mas eu acho que a gente teria conseguido pontos interessantes. Talvez estivesse brigando pela 2ª posição ali, com muito mais força. Eu acho que o que fica pra gente é assim, o problema desse time é do meio pra frente, exatamente. Quer dizer, a falta de criatividade, às vezes, a falta de ambição, quer dizer, os jogadores que penteiam demais a bola e acabam não sendo
objetivos. O próximo jogo do Corinthians é contra o Atlético Paranaense na Arena. Atlético. Quinta-feira, 7h15 da noite. Nesse horário é terrível pra eu assistir essa partida, mas enfim. Qualquer quinta-feira? Quinta-feira, 7h15, contra o Atlético na Arena. O Atlético está subindo de posições, né? Na Arena do Corinthians? Na Arena do Corinthians, aqui em São Paulo. Ganhou a Copa do Brasil recentemente e tal. E tá subindo posições aí, mas ainda tá no meio da tabela, né? Uma estatística interessante que eu peguei aqui, pelo Campeonato Brasileiro em São Paulo, o Atlético Paranaense já veio jogar 19 vezes. Desses 19 vezes, 7 vitórias corintianas, 7 empates e 5 derrotas para o Atlético Paranaense. Quer dizer, é um scout apertado, na minha opinião. 19 jogos, apenas 7 vitórias, né? Nos últimos 3 anos, quando o Atlético veio jogar em São Paulo, foram 3 empates, né? 0-0, 2-2 e 0-0. A última vitória do Corinthians contra o Atlético em São Paulo foi em 2015. 2-0, gols do Elias e do Jadson. Depois disso, só empates. Lei do ex. Só empates. O que vocês esperam dessa partida contra o Atlético do Paraná? Por ser na Arena, eu espero que o time entre focado. O Atlético Paranaense é um clube que nos últimos 3 anos, assim, ganhou uma relevância que não teve antes no cenário nacional. Mas, enfim, conseguiu resultados bons aí esses últimos 2 anos. Tá com um time bom. Fez uma escolha interessante que todo time ameaça fazer. Vez ou outra você vê um time tentando fazer, que foi... Colocou a molecada para jogar o estadual e ficou treinando o time profissional de verdade. Né? E aí só nos clássicos, nos jogos importantes do estadual, colocava o time à vera ali para jogar, até para dar um pouco mais de ritmo de jogo para esses profissionais treinando lá. A escolha deu certo, né? O time foi campeão e deu certo. Da Copa do Brasil. Foi campeão, fez uma campanha bonita na Libertadores, com direito a ganhar do Boca e tudo mais. Enfim, teve uma série de coisas, de destaques aí pro ano do Atlético Paranaense. E tá lá, mantendo o ritmo de jogo, buscando isso, né? Eu acho que a meta do ano do Atlético Paranaense tá feita. O Corinthians tem essa coisa, né? Todo time quer ganhar do Corinthians sempre, ganhar do Corinthians na Arena. E ainda mais com esse retrospecto aí, o Atlético não quer... ele quer melhorar ainda o retrospecto dele, quer falar, a gente é o time que sempre ganha. Então é complicado, assim, o Corinthians não tem jeito, assim, todo time entra... Eu insisto nisso, contra o Corinthians, todo time entra com um incentivo a mais pra ganhar, assim, tem uma coisinha a mais falando, puta, eu quero ganhar desses caras. Assim. E você, Gibson, o que você acha que vai ser dessa partida? Cara, o que vai ser, eu não sei, mas eu acho que a jogo tem que ganhar 3 pontos, cara. A responsabilidade não tem essa. Não tem essa, bicho. Eu quero saber quem é o Atlético, pode ter Jesus jogando lá. Claro, o objetivo é esse. E eu espero, assim, se o time entrar com o foco que entrou contra o Grêmio, jogando na Arena, eu acho que ganha. Não pode entrar desfocado, né? Não pode perder isso. Tem sido focado aí, desde que caiu da Sul-Americana, tem jogado de uma forma mais concentrada, mas não pode deixar cair essa peteca agora, não. E a gente precisa lembrar que nessa partida e na próxima, né, também que vai ser no domingo, o Corinthians não vai poder contar com o Pedrinho e com o Sornosa, ambos convocados, o Pedrinho para a seleção olímpica e o Sornosa para a seleção equatoriana. Como é que vocês acham que o cara vai armar a equipe? Com muita dificuldade. Não, acho que o Sornosa saindo, aí ele vai voltar aquilo por ou Júnior Urso, ou talvez Matheus Ramiro. Jesus, eu não sei, cara, eu tenho a impressão que o Ramiro queimou as últimas chances que ele teve, assim, né? Ou talvez eu esteja esperançoso disso, mas eu acho que pra esse ano o Ramiro não vira mais a aposta. Mas acho que pode ser o Urso, até porque foi poupado ali e... mas a posição mais preocupante é a do Pedrinho. A do Pedrinho, com certeza, porque aí você vai ter o Matheus Vital ali, provavelmente o Cleison de um lado, né? E o Janderson do outro, não sei, o Jadson não aguenta os 90 minutos. Ele também tá né? jogando... E não tá jogando por merecer, né? Pequena. Então é complicado. Talvez ele queira entrar, enfim... Estranho pensar, mas Jesus, Urso e Vital, né? E vão pra cima com isso, com o que tem. O Janderson, talvez, mas... Eu não sei, eu gosto da ideia do Janderson ser esse talismãzinho aí, entrar no meio do jogo e tal. Tem que entrar mais cedo, né? Eu acho que tem que entrar mais cedo, mas eu acho que sim. Ele entrando com os caras um pouquinho mais cansados, ele vai render mais. Mas enfim, queria ter uma opção melhor pro lugar do Cleison ali, com o Pedrinho fora, porque é difícil, né?
Quem que você colocaria, Gibson, no lugar do Pedrinho? Difícil. Então, eu não sei, cara. Eu acho que eu iria numa especulação, que nem o Fábio falou. Né? Montar um time louco ali na frente, assim, montar um time diferente. Sem substituição óbvia. Eu acho que tem a possibilidade até, como a gente falou, pode voltar o Júnior Urso na posição do Sornosa e o Ramiro na posição do Pedrinho, já que o Ramiro fazia esse lado direito. Ele foi contratado não para ser volante, né? Ele foi contratado para fazer esse lado direito. Sim. Pode ser, mas não sei, eu não tenho confiança nisso, não sei. Eu também acho que, sei lá, o Ramiro também não tá fazendo por merecer essa posição. Eu acho que pode ser Bozelli, Cleison, Love, com o Vital no meio e o Urso atrás com o Ralf ali. Tá faltando alguém? Não, foi aí, o pessoal da frente tá aí, né? O Adenilton Moraes tá comentando aqui, Sornosa tá convocado e não podendo jogar é reforço. Agora Pedrinho é desfalque, ele falou. Bom, depois dessa partida contra o Atlético na quinta-feira, o Corinthians tem um clássico pela frente, domingo, contra o São Paulo, lá no Morumbi, domingo 6 da tarde, um horário diferente aí, domingo 6 da tarde, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, jogando no Morumbi, no estádio do Morumbi. O Corinthians jogou contra o São Paulo 37 vezes até agora. 10 vitórias corintianas, 20 empates, um número gigantesco de empates, e apenas 7 derrotas. Quer dizer, o Corinthians tem mais vitórias pelo Brasileiro jogando no Morumbi do que o próprio mandante. O problema é que a última vitória do Corinthians... No Itaquerão, então? No Itaquerão não vou nem falar né? O problema é que a última vitória do Corinthians no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, tô falando do Brasileiro, foi em 2010. Foi 2-0, gols de Elias e Dentinho. Saudade, hein? Já fazem 9 anos que o Corinthians não ganha lá pelo Campeonato Brasileiro. E pior que provavelmente no meio da temporada, na intertemporada, vão ser 2 especulação de reforço, vai ser Elias e Dentinho. 9 anos depois. 9 anos depois. Eu acho que o São Paulo agora, nesse exato momento, ele tá num momento até um pouco desprendido, eu diria, porque a tensão tá tenso, obviamente, precisa de resultado, etc. Mas assim, caiu o técnico e tá num momento meio solto agora, né? Então, mas não tá tenso que eles vão ser rebaixados. E tá assim, e acho que assim, o que vier é lucro, entendeu, esse ano? Então, uma vitória contra o Corinthians, a gente já falou aqui como é importante para qualquer time ganhar do Corinthians, qualquer time de São Paulo, então, nem se fala, né? Lembrando que a gente ganhou um campeonato em cima deles esse ano e tal, enfim. E eles estão com esse técnico novo, eles têm jogadores habilidosos, então eu não acho que vai ser molezinha, não, mas, enfim, o Corinthians, como o Gibson falou, assim como contra o Atlético Paranaense, o Corinthians, com o que quer fazer esse ano, tem que ganhar. Então, eu acho que é jogo pra ganhar. E é adversário direto pro G4, é disputa direta pro G4, é jogo de 6 pontos que diz respeito ao G4, então tem que ir lá e ganhar. E eu não acho difícil ganhar, não tô falando que os caras estão com uma média de time, mas não tão voando, dá um jogo que dá pra ganhar fácil, só jogar sério que dá pra ganhar. Os caras também vão estar desfalcados, né? Então, também teve jogador dele convocado pra seleção olímpica. Daniel Alves. Pra seleção olímpica também. Teve verdade. Então foi. Então, cara, os dois vão estar desfalcados. Tem uns gringos os dois vão estar desfalcados, então, bicho, é pra chegar pra ganhar 3 pontinhos ali em cima. Assim, essa é uma partida que tem aquele a mais, né? Que o Corinthians consegue entregar um a mais. Eu acho que nas partidas grandes que fez esse ano, contra grandes adversários e tal, o Corinthians fez bons jogos e conseguiu bons resultados na média geral contra adversários maiores. E um bom exemplo é essa semana, quer dizer, contra a Chape, que tá lá rebaixada não, né, mas na zona de rebaixamento. Foi um jogo... É a lanterna do campeonato. Foi um jogo bem ruim do Corinthians. Contra o Grêmio, que é um time mais bem posicionado, disputando a semifinal da Libertadores pelo 3º ano consecutivo. Bom, a partida pau a pau, difícil e tal, mas poderia talvez, um pouco mais de técnica ali, sair com um resultado melhor. Acho que essa semana o Corinthians precisa se concentrar nessas 2 partidas aí e fazer 2 grandes partidas para conseguir o resultado. Eu acho até que é arriscado perder a concentração do jogo com o Atlético porque tem um majestoso no fim de semana, né? Tem o Paulo das Minas essa semana não, elas estão viajando. Elas não jogaram essa semana, né? As partidas a final do Paulista foi adiada, né? Para depois da Libertadores. Vai ter o que teria para falar que no sábado que vem vai começar essa Libertadores, né?
Corinthians trouxe aí até um reforço para jogar essa Libertadores. A Moniquinha, que jogava no futebol espanhol, veio pro time e vai disputar já a Libertadores. Aí começa no dia 12, pegou no grupo o Clube Ñañas do Equador. A Libertadores vai ser jogada no Equador, né? No Olímpico Atahualpa aí, que foi onde o Corinthians perdeu essa classificação da Sul-Americana. Também vai jogar contra o América de Cali da Colômbia e o Libertad Empenho Paraguaio, né? Que é um daqueles clubes mistos tem o Libertad Paraguaio com uma associação aí que tinha um time feminino provavelmente, né? Assim como tem muitos desses no Brasil, o próprio Corinthians fez essa parceria com o Audax aí. Mas eu acho que o Corinthians tem, pelo que a gente tem visto nas últimas temporadas aí do futebol sul-americano feminino, o Brasil, apesar de não estar grande coisa, está bem à frente dos demais países, e o Corinthians acho que tem total condições de sair com um resultado excelente dessa Libertadores, voltar para casa com esse caneco aí e chegar confiante aí para pegar o São Paulo para a final do Paulista, né? Bom, meus amigos, vamos encerrando este podcast neste momento. Mas antes de encerrar esse podcast, o Gibson aqui vai lembrar onde encontrar a Irmandade Corintiana. São 8 lugares agora, tá? Fica aumentando, né? Então lá, fora o Facebook, então, o pessoal tá vendo nós agora, tem o YouTube, tem o Twitter, tem o que mais? O SoundCloud, iTunes, Spotify, o Deezer e... faltou algum? Instagram. Instagram, é verdade, faltou o Instagram. Todos eles Irmandade Corintiana, com TH, pelo amor de Deus, só no Twitter querem mandar Timão. Foi melhor na semana passada, mas tá valendo. O Alzheimer vai dando uns ataques assim, O que a gente quer essa semana? 6 pontos, Uma semaninha de 6 pontos. Uma semaninha de 6 pontos. Isso vitória na quinta e vitória no domingo. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Boa semana, galera!